Imagine acordar às 3 da manhã com fome, no meio de uma cidade desconhecida, sem nenhuma loja aberta. No Japão, esse problema simplesmente não existe. Você desce a rua, caminha 30 segundos e encontra uma máquina vendendo ramen quente, cerveja gelada, guarda-chuvas e flores frescas. Eu prometo, até o final deste vídeo você vai entender por que o Japão se tornou o país mais viciado em máquinas de venda do mundo, e o que isso revela sobre uma cultura inteira. Existem 4 milhões de máquinas de venda automática no Japão, para 125 milhões de habitantes. Isso é uma máquina para cada 31 pessoas. Os Estados Unidos têm o dobro de máquinas, mas também tem quase 3 vezes mais habitantes. O Japão tem a maior densidade do mundo. Em algumas ruas de Tóquio há uma máquina a cada 20 metros. Em certas estações de metrô, corredores inteiros com 15 máquinas lado a lado vendem de bebidas a cosméticos, remédios, brinquedos e roupas íntimas. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz quando vê esses números. Por quê? Porque um único país desenvolveu uma obsessão tão profunda por máquinas que no resto do mundo existem apenas em corredores de escritório. O que aconteceu no Japão que não aconteceu em nenhum outro lugar da Terra? A resposta não tem nada a ver com tecnologia. Tem tudo a ver com cultura, trauma histórico e uma forma muito específica de enxergar o tempo e a confiança. Para entender as máquinas de venda japonesas, você precisa voltar a 1945. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial completamente destruído. A devastação era nacional, infraestrutura colapsada, fome generalizada, cidades em ruínas. O que aconteceu nos 20 anos seguintes foi um dos milagres econômicos mais rápidos da história humana. O país cresceu a taxas de 10% ao ano durante décadas, e nesse processo surgiu algo peculiar, uma cultura de trabalho tão intensa que o tempo livre se tornou escasso, a ponto de ser considerado quase um pecado. O conceito japonês de karoshi, morte por excesso de trabalho, não é uma metáfora. É um diagnóstico médico oficial reconhecido pelo governo japonês desde os anos 1980. Pessoas literalmente morriam de tanto trabalhar. Infartos e colapsos em escritórios eram comuns o suficiente para gerarem categoria própria nas estatísticas de mortalidade. Nesse contexto, cada minuto conta. Cada segundo economizado em uma tarefa cotidiana é um segundo a mais de descanso ou de produtividade. A máquina de venda não é apenas conveniente, é uma resposta racional a uma sociedade onde o tempo é o recurso mais escasso. Mas isso é só metade da história. A outra metade tem a ver com algo que os japoneses chamam de wa, harmonia social, a manutenção da paz coletiva a qualquer custo. No Japão, a interação humana tem peso, tem protocolo. Quando você entra em uma loja, o funcionário cumprimenta com uma reverência, usa linguagem formal específica, oferece ajuda de maneira ritualizada. Quando você compra algo, há uma troca precisa de dinheiro e troco, recibo oferecido com as duas mãos, sacola embalada com cuidado. É bonito, é respeitoso. E quando você está exausto e não quer interagir com ninguém, é a última coisa que você precisa. A máquina de venda elimina o atrito social. Não há cumprimento obrigatório. Não há linguagem formal a se lembrar. Não há necessidade de contato visual. Você insere o dinheiro, pressiona o botão, pega o produto, vai embora. Em uma cultura onde cada interação social tem protocolo e peso, a possibilidade de não interagir é, paradoxalmente, um alívio profundo. Isso explica algo que desconcerta os visitantes estrangeiros. Máquinas de venda japonesas em locais completamente isolados, no meio de trilhas de montanha, em vilas com 200 habitantes, em estradas rurais onde o próximo ser humano está a quilômetros. Alguém abastece essas máquinas, alguém as mantém, e são lucrativas o suficiente para continuar existindo, porque o japonês que passa por aquela estrada às 11 da noite prefere a máquina acordar o dono da única loja da vila. A primeira máquina de venda do Japão foi instalada em 1888, vendendo selos dos correios. Mas o boom real começou nos anos 1960, e o produto que explodiu o mercado não foi refrigerante, foi chá. Hoje o catálogo do que as máquinas japonesas vendem parece saído de uma ficção científica. Bebidas, claro, mas não apenas refrigerantes. Cervejas, saquê, uísque japonês, chá verde quente, café enlatado, sopas de miso líquidas, água de coco, bebidas com sabores que não existem fora do Japão. Depois vem os alimentos. Ramen em pote, onigiri, bolinhos de arroz recheados, ovos cozidos, frango frito, takoyaki, bolinhos de polvo. Em algumas cidades, máquinas de sushi fresco, reabastecidas várias vezes ao dia. Guarda-chuvas. Sempre guarda-chuvas. Porque o Japão tem chuvas repentinas e imprevisíveis. Gravatas para o executivo que derramou café na sua. Meias. Camisas dobradas em embalagens compactas. Roupas vendidas próximas a hotéis de negócios para viajantes que perderam a bagagem. Cosméticos. Quando você olha para uma máquina de venda japonesa vendendo flores frescas às 2 da manhã em uma rua deserta de Tóquio, você está olhando para algo que vai muito além de conveniência comercial. Está olhando para um país que saiu de ruínas totais em 1945, reconstruiu tudo em tempo recorde, criou uma das economias mais complexas da história, e que no meio de tudo isso, encontrou uma forma de garantir que nenhum cidadão, a nenhuma hora do dia, ficasse sem o que precisava. 4 milhões de máquinas. Uma para cada 31 pessoas. É muita coisa para uma garrafa de chá às 3 da manhã. Mas talvez não seja sobre o chá.
Talvez seja sobre a promessa de que sempre haverá algo lá. Quando as lojas fecham, quando as pessoas dormem, quando o mundo para. Se esse vídeo te fez olhar para o Japão com outros olhos, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta qual máquina mais te surpreendeu.